É sempre uma honra, uma satisfação, né, tê-los aqui. E hoje, né, Circuito de Filmes, né, noite de quarta-feira, trazendo um filme que por muito tempo ficou, né, no topo do Netflix, que é Por Lugares Incríveis. Ele traz a temática de transtornos psíquicos, não de forma explícita, mas quem conhece, né, desses transtornos vai fazer um diagnóstico dos personagens envolvidos, né? Existe a Violet e o Finch, que são os dois, né, os personagens principais desse filme. É um filme que seria um romance, um drama. É baseado em um best-seller de Jennifer Niven, de 2015, e o filme ele é de 2020. Então, assim, ele conta a história de dois adolescentes, né, que estão passando momentos difíceis e em um dado momento criam um laço forte entre eles, e aí embarcam em uma jornada transformadora, onde eles vão conhecer alguns lugares de Indiana, que é um lugar dos Estados Unidos, e aí a partir disso eles vivem momentos, né, únicos, e a trama ela vai seguir nessa direção. Então eles estão ali na fase de término do ensino médio. Então, enfatizando, nesse filme existe temas como relacionamentos, transtornos psíquicos, tem a parte de saber lidar com a morte e o luto. Então são temáticas, Lúcia, seja bem-vinda. Então são temáticas que existem nesse filme. Então a gente vai estar compartilhando esse momento aqui. E você que está assistindo, se você já assistiu esse filme, compartilhe aqui, compartilhe esse aprendizado, né, esse conhecimento, que o objetivo do Circuito de Filme é justamente isso: pegar algo que é lúdico, que é o filme, e trazer aprendizado no nosso dia a dia, né, e sempre dando um olhar psicológico, emocional. Então, assim, o filme começa com a Violet em uma ponte querendo, né, fica subentendido que ela iria se jogar, ia se suicidar. E nesse momento o Finch, ele está passando nessa hora, ele corre. Tiago, seja bem-vindo. Ele tem um hábito de correr ali naquela região. Então no momento que ele está passando, a Violet, Angela, seja bem-vinda, ela está nessa iminência de se jogar. E ele pergunta, dá um oi, pergunta o que está acontecendo, e ela de pronto fala para ele ir embora. Ele não atende esse pedido dela e vai para cima do aonde ela está. E ali ele vai fazendo algumas coisas, conversando com ela e tirando um pouco do foco, né, da situação que ela está passando. Eu sei que ele consegue tirar ela dessa situação. Então, assim, um dos pontos, né, se você está vivenciando, né, um dos aprendizados, se você está vivenciando algum momento desafiador na sua vida, um dos pontos que a gente precisa, né, seja você que está de fora, vendo uma pessoa que está vivenciando a situação, ou você mesmo vivenciando a situação, o tirar o foco daquilo. Porque quanto mais você potencializa aquela situação, mais aquele problema ele fica maior. Tudo aquilo que eu foco expande. Isso seja para o lado positivo ou para o lado negativo, tá? Então nesse momento o Finch ele tenta tirar o foco, né, de Violet dessa vivência. Por quê? Porque a Violet está nessa iminência de
se jogar. Por quê? Primeiro porque ela tinha perdido a irmã recentemente. Ela tinha perdido a irmã recentemente. E ali, naquela ponte onde ela estava no alto querendo se suicidar, era o local onde teve o acidente de carro, onde ela também estava, a Violet. Então, tudo isso contribuiu para que ela, o filme, ela não entra em uma depressão, né? O outro tema desse filme é depressão e também transtorno bipolar, essa mudança de humor, que é no caso do Fincher, tá? E também é temática. Eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso mais à frente na live. Então, assim, nesse momento a Violet não está numa depressão, mas ela está o quê? Ela já está evitando sair, né? A questão social. Quem está num processo de depressão vai evitar pessoas, vai querer ficar mais em casa. As coisas que ela gostava já não tem tanto interesse assim, já não tem tanto gosto para fazer. Então, nesse filme ele passa tudo isso, tá? A gente vai entender um pouco dessa dinâmica aí. Então, o Fincher ele consegue tirar a Violet ali naquele momento do possível suicídio. E aí, a partir disso, eles começam a se aproximar. Até ela se pergunta o que ele quer dela. Então a gente pode pensar o seguinte nesse momento inicial. Ali também, naquele momento que a Violet está nesse momento aí, Kátia, seja bem-vinda. Também seria o momento que ela estaria fazendo aniversário. A irmã estaria fazendo aniversário. Os dois personagens desse filme, eles estão passando por momentos complicados. A Violet, como eu falei, a perda da irmã. E o Fincher, se a gente for ver a história dele, ele é visto como uma pessoa, vamos dizer assim, estranha, diferente, que as pessoas temem, porque é uma pessoa que está no meio de brigas e confusões, uma pessoa perigosa. E o histórico dele, o pai dele teve histórico de agressão física, tanto com ele como a irmã. Então ele carrega isso com ele, e isso reflete da forma como ele lida com as questões hoje. A gente vai perceber que isso é bem interessante, essa busca, né? No caso, o Fincher, ele vai buscar ajudar a Violet. Só que existe um momento do filme que a Violet vai buscar ajudar o Fincher, e ele não quer essa ajuda. Ramilson, seja bem-vindo. Então a gente já começa a entender que no momento, né, e um aprendizado eu já posso levantar aqui, no momento que você tiver passando por alguma dificuldade, algum problema que você não está sabendo lidar, é preciso que você esteja aberto para que alguém te ajude nesse momento. Se talvez seja um amigo, seja um profissional. No filme também tem um profissional que o tempo todo está querendo ajudar o Fincher. Eu não sei se é um conselheiro, que ele sempre direciona para fazer algo na direção da parte emocional e psíquica dele. O tempo todo incentivando. E pela questão de Fincher, ele acaba não, como eu falei, ele acaba não se permitindo ser ajudado. Essa é que é a verdade. Ele faz esse movimento em relação a Violet, mas quando ele está numa situação de problema, porque geralmente ele some, ele fica ausente, ele fica o quê?
um dia, né, as pessoas querendo falar, amigos querendo falar, mandando mensagem para ele, e não conseguir, as pessoas não conseguem falar com ele. Então ele some um dia, às vezes 2, às vezes 7 dias. E aí as pessoas que estão próximas, são amigos e tal, ele já sabe da dinâmica dele. Então pode ficar aborrecido, com raiva ali naquele momento, mas depois eles, né, o Finch ele volta, pede desculpa por isso e age como se não tivesse acontecido nada. E aí vem a questão da ele tá sempre, quando ele aparece, ele tá sempre no pico de humor, né? Pra cima, querendo fazer uma série de coisas, fazendo coisas, querer fazer coisas diferentes. Mas também ele tem os momentos de queda. Quando eu digo queda, queda de humor, tá? A gente pode pensar nesse filme a importância da amizade, né? De ter uma pessoa para confiar e você compartilhar, né, o que você talvez está com problemas, que é importante. Esse filme traz essa importância. E outra coisa, tem um momento do filme que é bem interessante, que eu falei o que? O Finch ele já tem essa dinâmica de sumir e as pessoas que gostam dele ficam com raiva naquele momento e depois ele se desculpa e fica tudo bem. Aí o que? O amigo dele, que é desde a infância, falou o seguinte: todas as pessoas que estão em volta acaba se queimando, né, em volta de Finch, acaba se queimando em relação a alguma coisa que o Finch pode fazer. E a Violet, né, conversando com ele, acaba perguntando por que ele não se afasta, já que as pessoas que estão próximas se queimam, né? Ele fala assim: é porque eu amo ele. Então essa questão de aceitar, né, aceitar o outro, e essa questão, acima de tudo, né, o amar, independente de como a pessoa seja, é uma coisa que traz o filme. Eu falei que esses dois jovens, esses dois adolescentes, eles acabam se aproximando. Tem um trabalho na escola que o Finch e a Violet acabam fazendo um trabalho juntos. E esse trabalho, qual é o trabalho? É eles conhecerem lugares de Indiana, lugares talvez bonito, ou que tem um marco histórico, alguma coisa nesse nível, e relatar a experiência. Então a partir disso é o trabalho deles, e é a partir disso que eles começam a se aproximar e acaba rolando um clima de romance ali. E aí tem uma coisa, né, passagens desse filme, ele é taxado, né, o Finch, ele é taxado como essa pessoa perigosa, né, diferente, e por isso ele fala que as pessoas sempre vão falar mal. Aí vem um aprendizado que a gente pode vir a partir disso aí. As pessoas vão falar bem ou mal, independente do que você for fazer. Então isso é um aprendizado. E ele fala isso, que as pessoas gostam de rotular, as pessoas gostam de, em outras palavras, julgar. Então ele chega à conclusão que as pessoas vão falar do mesmo jeito, independente do jeito que ele for ou não. E aí ele tem uma visão dele, né, a gente vai falar aqui de não merecimento, porque ele fala assim, que ele acaba estragando tudo. Talvez os acontecimentos, talvez ele esteja no esforço que as coisas vão bem, né? E depois, em algum dado momento, ele não consegue se controlar e faz uma besteira. Qual foi a besteira que ele fez ali nesse percurso? Uma das besteiras foi, diante de uma provocação de um colega, né, de escola, que era um rapaz que também estava afim da Violet, ele provoca em palavras e ele não aguenta e briga com esse cara. E aí, baseado nisso, existe um enfatizar para que ele vá
para um grupo de apoio, onde ele vai relatar as questões emocionais dele. Aonde lá tem pessoas com TOC, né, é o transtorno obsessivo compulsivo, tem pessoas que tentaram suicídio. Então lá é esse centro de apoio. Então ele é direcionado nesse momento que ele acaba perdendo a cabeça, porque quem tem um transtorno bipolar tem às vezes esse acesso de agressividades, essa polaridade. Às vezes ele está bem, tem um pico assim, está super bem, e às vezes está mal. Ele tinha muito, o Finch, ele tinha muita ausência, né? Como eu falei, ele toda vez que ele via que não estava bem, ele acabava se isolando. E uma coisa que é bem interessante nesse filme é justamente isso. Ele faz o movimento de ajudar. Ele faz o movimento de ajudar a Violet, e no momento que as pessoas vão ajudar a ele cria uma série de empecilhos, barreiras. Então nesse filme fica claro isso. E às vezes o que acontece com a gente, às vezes a gente não se permite ajudar, às vezes a gente está passando por um momento difícil e a gente não se permite, né, talvez abrir o coração, fazer com que realmente você possa ultrapassar aquele desafio. Às vezes as pessoas também não entendem o que você está passando. O filme mostra isso. Aí vem uma outra necessidade, um outro aprendizado, que é o que? Quando a gente está numa situação como essa, a necessidade de externalizar isso que está te incomodando, que não está te fazendo bem, você externalizar, para que isso ajude, a você a curar essas feridas. Essas feridas ficando dentro, ela não tem a possibilidade e a oportunidade de ser curada. Então a necessidade, nesse filme também traz esse aprendizado. É preciso que você coloque para fora tudo isso que te incomoda, né? A melhor forma, né? Às vezes a gente coloca o que a gente nos incomoda de uma forma, às vezes até agressiva, né? Às vezes não é a melhor forma. Às vezes você pode tá querendo expressar, mas às vezes pode até machucar alguém. O objetivo não é esse. Um outro ponto bem interessante, eu falei que existe o tema do luto nesse filme. O que a Violet acontece com ela? Eu falei que ela estava evitando sair, né, a vida social, a questão do colégio, ela não queria fazer o trabalho com ninguém, mas o Finch ali, com todo o trâmite ali do filme, acaba conseguindo convencer ela a fazer o trabalho com ele, a sair para os lugares que seriam para o trabalho da escola. E nessa vivência desses locais, o Finch ele consegue tirar a Violet desse estado, né, de depressão, e ela começa a sorrir, a ter gosto pela vida ali naqueles momentos. Então assim, o que acontece com Violet? Ela até então ela fica presa ao passado. Então o luto, né, ele tem isso. Eu fico preso àquela situação e eu acabo não saindo. Micaele, seja bem-vinda. A Isabel também está aqui. Sejam todos bem-vindos. Então assim, ela fica presa, ela fica num vazio interminável em si. Aquilo não evolui, o desafio, ela não avança. Então muitas vezes nós também ficamos assim. Acontece alguma coisa e eu fico ali, voltando, indo e voltando naquela situação. Eu sei que é um ente querido, mas é preciso porque a gente acaba deixando de aproveitar algumas coisas da nossa vida decorrente dessa situação, porque
a gente pode pensar que se a gente for aproveitar, é como se a gente estivesse desmerecendo talvez esse ente querido. Mas se esse ente querido talvez pudesse falar alguma coisa para você, ele ia falar assim: não, aproveite a vida, né? Porque a gente não vive para sempre. Então, já que eu estou vivendo, que eu possa viver, né, da melhor forma possível. E é isso, né? Existe o luto, você vivencia o luto, mas também o outro lado, né, de seguir em frente. Esse filme mostra isso também. E um outro ponto que esse filme mostra é que a sociedade sempre tem o que é o melhor, né? Sempre vai dizer o que é melhor para a gente, o que deve ser feito, né? Mas a pergunta é: e você? O que é melhor para você? Você se perguntar nesse momento, né? Já que todo mundo, a sociedade fala: ah, faça isso, faça desse jeito, né? Enfim. Mas e você? Você já se perguntou o que é melhor para você nessa situação? Um outro ponto é, como eu falei, né, só enfatizando a importância de você confiar em alguém para te ajudar. Às vezes a gente está tão atolado em termos de pensamento e atenção em um problema que a gente não consegue ver alternativa, ou então, como aconteceu no filme, o Fincher, ele mesmo entrava em um processo de autossabotagem. Toda vez que alguém se aproximava para poder ajudar, ele, né, arranjava um jeito de não querer essa ajuda, e no momento do vivenciar, que ele está ali se esforçando para ser uma pessoa melhor, se esforçando para que não aconteça coisas do passado, a agressão talvez física ou então verbal, né, acesso de raiva, aí ele vai lá e acontece aquilo de novo. É um processo de autossabotagem para justamente dizer assim: tá vendo que eu não sou uma boa pessoa? Tá vendo que o que as pessoas falam está certo? É mais ou menos, o processo de autossabotagem é mais ou menos isso. É uma reafirmar algo negativo que a gente tem ideia que supostamente é verdade e muitas vezes não é. E a gente vai atraindo situações para reafirmar isso. Isso é o processo de autossabotagem. Então, eu acabo me sentindo não merecedor de coisas boas, né, se a gente for parar para pensar. Um outro ponto de aprendizado desse filme é que a felicidade pode curar grandes feridas. A felicidade. Então, esse movimento que o Fincher ele começa a ajudar a Violet a sair desse estado, né? Vamos dizer que uma depressão leve, ela começa a sorrir, ela começa a olhar, né, a aproveitar a vida. Na verdade, o Fincher ele tira, né, puxa de um hábito que a Violet está ali naquele processo diariamente. Então eles começam a fazer coisas que normalmente eles não estavam fazendo, tanto ele como ela. Ele, né, tem essa tendência a fazer isso, ela mais reservada, não tanto. Outro ponto que eu falei anteriormente, eu vou enfatizar aqui. A importância de nos sentirmos entendidos, que o outro, né, essa sensação que o outro está me compreendendo, isso é uma necessidade que a gente tem, que as pessoas têm. Então esse filme mostra isso. Em muitas situações do filme, essa questão de o outro não está me entendendo. Por exemplo, um desses colegas que está afim de Violet, chega um momento, né, que ele fala para ela, já, né, não aguentando mais essa coisa da recusa, né, da Violet ficar mais recuada, ele pergunta assim: até quanto você vai ficar assim, desse jeito? E aí ele mesmo percebe que essa fala não caiu muito bem, porque ela meio que saiu na hora. E ele pede até desculpa e tal por essa fala. Então, assim,
Então, ter uma pessoa para você compartilhar coisas boas e ruins. Não é só na alegria, né? E não só na tristeza, mas que você possa compartilhar esses momentos. Um outro ponto que é bem interessante e que a Violet acaba se culpando no final do filme é que, se lembra que eu falei que no início do filme a cena começa ela querendo se jogar na ponte, e o Finch ele vê isso e vai querer ajudar ela, e ela fala na hora de pronto que ele vai embora, só que ele não vai. E aí no filme posteriormente quem está nessa situação é o Finch, que não está bem. E aí ela, a Violet, ela vai fazer esse movimento. Só que ela não entende muito bem o que se passa com com esse personagem. Então nesse momento ele se sente que não é acolhido e pede para que ela vá embora. E quando ele pede que ela vá embora, ela vai, diferente dele, que lá no início que ele não foi. E nesse momento ele some, e nesse sumir ele acaba fazendo algo que acaba, né, deixando triste as pessoas, inclusive a Violet. Então assim, ela acaba se culpando porque eu não fiquei ali, eu deveria ter ficado com ele, sei lá, procurar entender, procurar ajudar, e ela simplesmente saiu. Então assim, são pontos desse filme bem interessante. É um filme que muita gente chorou, se emocionou. Você que está assistindo, você que está assistindo a live e assistiu o filme, compartilha comigo o aprendizado que você teve com o filme, qual é a sua visão, qual o ponto, talvez, né, ou seja, um ponto que eu não abordei aqui e você queira colocar para que a gente possa fazer essa troca de aprendizado, de conhecimento. Um outro ponto desse filme mostra o preconceito que as pessoas têm em relação a um transtorno. Como eu falei, não é uma coisa explícita. Ali estava implícito. Quem conhecia, né, dos transtornos soube identificar. Mas as pessoas que estão ali, a pessoa da escola, sempre, né, julgando e falando do Fincher, por exemplo. E até a própria Violet também, no processo de não querer sair por causa da morte da irmã. Então ela também era julgada, também era rotulada. Então o que eu aprendo com essa passagem? Que a gente não deve julgar, né, as pessoas, a situação que as outras pessoas estão passando, né? É um motivo, né? Existe um motivo ali para ela estar passando por aquilo. E se você puder ajudar essa pessoa, né, você vai lá e se dispõe. Possa ser que a pessoa, né, como mostra o filme, às vezes não está aberta, mas você pode estar ali circulando, né, vamos dizer assim, sempre ali perguntando, né, se a pessoa está bem, se precisa de algo, alguma coisa assim. Você pode fazer esse movimento, tá? Então assim, uma frase que esse filme traz, que é bem interessante, que você não precisa escalar uma montanha para estar no topo do mundo. Você não precisa disso, né? Engraçado que tem uma cena no filme que ele sobe uma pedra bem, né, pequena assim, né, em relação ao chão, e ele fala assim: olha essa visão, olha essa visão. Ou seja, eu não preciso escalar, né, lugares tão altos para poder ver a beleza do local, a beleza da situação, a beleza da outra pessoa, a sua beleza. Que aí tem uma outra frase que é bem interessante,
que você tem 1000 capacidades em você. Mesmo que você não ache isso, mas você tem 1000 capacidades dentro de você. Então, nesse momento, essa questão, né, por lugares incríveis, ele está fazendo analogia em relação a você também, que você é esse lugar incrível. Você é esse lugar incrível. E que a gente precisa vivenciar isso. Que a gente precisa, de fato, apesar dos momentos sombrios, saber que existe esses lugares incríveis. Apesar das adversidades, você precisa olhar esses lugares incríveis das situações. Então, esse é o convite, né, um dos convites desse filme, que você seja esse lugar incrível, que você vivencie esse lugar incrível, apesar dos momentos sombrios, e que você possa realmente perceber o melhor, né? Veja com olhos positivos os lugares, as pessoas, não crie rótulos, que você possa realmente ser esse lugar incrível, que essa felicidade, que esse sorriso aconteça, apesar desses pesares, né? Se vocês quiserem colocar alguma coisa, se sintam à vontade, tá? Se você assistiu o filme, fique à vontade para poder compartilhar. Como eu falei, é um filme baseado em um best-seller, um livro, né, um livro de 2015, e o filme ele é de 2020. Ele passou um bom tempo como um do topo, né, do Netflix. É um filme que fez muita gente chorar. Vale a pena você assistir se você não assistiu. Ele tem uma história bem bacana, tem esse lado emocional, essa parte de ajudar, né, ser compreendido, não ser compreendido, ser rotulado, a parte um pouco ali da depressão, o transtorno bipolar, essa mudança de humor. Esse filme traz isso, né? Como é que vivenciar isso, né? E a importância da amizade. O Fincher, ele tinha internamente gravado que as pessoas que ele gostava poderiam abandoná-lo. Então, eu posso fazer, né, uma menção que ele, por isso, ele sempre sumia, né, esses momentos de ausência que ele tinha. E aí, né, só completando, o histórico dele é de agressividade do pai, tanto a questão física e tanto verbal, tanto dele como a irmã. Ele ama muito essa irmã e ele, né, vive, né, esse estilo de vida dessa forma, e ele realmente precisava de ajuda, tá? Eu não vou contar o final, né, do filme. Se você não assistiu, assista, que a mensagem é muito bonita, vale a pena, algumas reflexões. E quem quiser compartilhar aprendizado, se sinta à vontade. Eu vou aproveitar, falar da programação da semana. Dia de quarta-feira é circuito de filme, cada semana tem um filme diferente para a gente poder compartilhar. Dia de quinta-feira eu separo para os assuntos de psicologia, coach integral sistêmico, mapa de perfil comportamental, saúde emocional. Dia de segunda-feira tem encontro de empreendedores, onde você que está iniciando, ou então você que gosta do assunto digital, né, marketing digital, a gente traz temas relacionados. Foi criada essa mentoria, foi criado esse encontro baseado na mentoria 360 graus, onde ajuda as pessoas a se inserir no digital, seja um trabalho no Instagram, no Facebook, né, tráfego pago, tráfego orgânico,
uma loja virtual, site, canal do YouTube. Então tudo isso está dentro dessa mentoria 360 graus. Então esteja nessa dia de segunda também. E para quem não é inscrito no canal do Whindersson Moraes Coach, o link está na bio. Se você não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe. Tem assunto de vários, lado emocional, tem o encontro de empreendedores. Então se sinta à vontade para compartilhar. E o que vocês precisarem de ajuda, em termos de dúvida, informações, né, pode me chamar no direct. Eu sempre digo que existe duas vertentes que eu sigo, né, a cada dia. É o crescer e o contribuir. Tá? Foi baseado nisso que eu criei esse canal, a questão do Instagram, do YouTube, para que vocês possam pegar esse aprendizado e colocar em prática. Conhecimento sem prática, ele vira teia de aranha, né? Não é esse o objetivo. Então, quero agradecer e parabenizar a todos que estão aqui na live, se fizeram um presente, e que essa semana seja uma semana abençoada, cheia de coisas boas, cheia de luz, que a gente possa pegar esses aprendizados desse filme. Se você não assistiu, assista, eu recomendo, vale muito a pena, a mensagem é muito positiva, e que a gente possa, com esses aprendizados, nos tornar pessoas melhores, tá? Um forte abraço a cada um de vocês, que realmente o Papai do Céu nos abençoe hoje, amanhã e sempre, tá? Gratidão, tchau, tchau.